Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Vamos finalizar a carta de Pedro. Nós nos debruçamos aí nos últimos meses, na primeira epístola de Pedro, buscando orientação sobre a vida em Cristo. Como é a vida em Cristo? Como é viver com Cristo, para Cristo? E eu gostaria de fazer o último trecho dessa carta hoje com vocês. Uma carta relativamente pequena, 5 capítulos, mas a qual nós nos dedicamos, se eu não me engano, desde maio ou comecinho de junho. Nós estamos buscando orientação em 1 Pedro. E eu gostaria de ler com vocês, meditar aqui no desfecho da carta, capítulo 5, a partir do versículo 10. E você vai perceber junto comigo que Pedro não tem a intenção só de falar tchau. É muito mais. O desfecho da carta é praticamente um resumo de toda a mensagem que Pedro quis passar ao longo de toda a carta. E eu fiquei assim extremamente surpreso, meditando com mais profundidade nesses últimos versículos de 1 Pedro, de quanto eu aprendi. E eu quero compartilhar com vocês. Então, capítulo 5, a partir do versículo 10, apenas 5 versículos, diz assim a palavra de Deus: Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando, de novo, que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Amém. Meus irmãos, lendo esse último trecho da epístola de Pedro, eu descobri sobre a vida em Cristo 4 coisas que Deus tem para nós. E eu quero compartilhar isso com você para a gente finalizar essa epístola. 4 coisas que Deus tem para nós. Primeira coisa, eu vou falar me dirigindo a você, tá bom? Deus tem planos para você, mesmo em meio ao sofrimento. Você sabia disso? Que Deus tem planos para você, mesmo em meio ao sofrimento? Eu gostaria que nós repetíssemos isso para nós mesmos. Quero que você fale assim, olha, Deus tem planos para mim, mesmo em meio aos sofrimentos. Você pode repetir isso comigo? Deus tem planos para mim, mesmo em meio aos sofrimentos. E eu pergunto logo de cara, você crê nisso? Aonde que eu descobri isso? Aqui no versículo 10, quando Pedro diz assim, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Olha que interessante, eu vou tirar a parte que fala do sofrimento. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Fez sentido, né? Mas é assim que está? Não é. E é interessantíssimo, meus irmãos, como que Pedro consegue formular uma frase
falando da graça de Deus, falando da glória a qual nós fomos chamados, falando de aperfeiçoamento, falando de sermos firmes, fortificados, fundamentados, e no meio disso tudo, colocar a palavra sofrimento. Coisa que eu acho que nenhum de nós faria, formular uma frase assim. No meio de tanta coisa boa, colocar ali, depois de ter sofrido por um pouco. Talvez a gente fizesse essa frase sem esse trecho, né? Mas Pedro não. Pedro monta a sentença com o ter sofrido por um pouco ali no meio. Por dois motivos. Primeiro, o ser humano sofre ao longo da vida. Várias lutas, em várias circunstâncias, por vários motivos. Nós sofremos. Vez ou outra nós temos que lidar com alguma dificuldade pessoal, familiar, no trabalho, às vezes na comunidade, às vezes na cidade, às vezes na nação. Nós sofremos. Essa é uma realidade. A realidade desses irmãos aqui, que em segundo lugar eu queria destacar, eram irmãos da dispersão. Pessoas que precisaram abandonar os seus lares, a sua casa, abandonar a sua cidade por causa da perseguição contra o cristianismo. Fugiram, foram tocados, foram expulsos da sua realidade, tiveram que recomeçar a vida em outros lugares, longes, distantes, talvez alguns sem perspectiva financeira, sem perspectiva de emprego, em meio a lutas, em meio a sofrimentos. E aí faz sentido a gente entender essa frase pensando na comunidade primeira que recebeu a orientação de Pedro. Olha, o Deus da graça, o Deus que nos chamou para a sua eterna glória, apesar da gente estar sofrendo aqui. E é interessante que Pedro minimiza o sofrimento, vocês notaram? Mesmo a gente sofrendo por um pouco, a nossa tendência é maximizar o sofrimento e minimizar a graça, a glória. Pedro faz o contrário. Pedro maximiza a glória, maximiza a graça e minimiza o sofrimento. E ele diz, olha, nós vamos sofrer, mas ainda há propósito. Deus ainda tem planos para vocês em meio ao sofrimento. Deus ainda vai aperfeiçoar a sua vida. Deus ainda vai trabalhar. Deus ainda vai moldar. Deus ainda vai usar você. Vai te aperfeiçoar, você vai amadurecer. Você vai ser firmado por essa graça. Você vai desfrutar de uma força, fortificar de uma força que vem dessa graça. Você vai ser fundamentado, você vai ter base, você não vai cair, mesmo que você sofra por um pouco. Primeira coisa que Pedro compartilha com a comunidade, ou com as comunidades da dispersão, e eu queria compartilhar com vocês. Deus tem planos, meus irmãos, para cada um de nós, mesmo em meio ao sofrimento. Se estamos firmados nessa graça, se estamos entregues a esse Jesus que nos chamou para essa glória eterna, o sofrimento, então, no máximo que ele vai fazer é nos amadurecer, é nos melhorar, nos aperfeiçoar, nos firmar, nos fortificar e nos fundamentar, nunca nos derrubar, nunca nos desviar, nunca nos tirar dos braços maravilhosos do nosso Deus. Deus tem planos para você, mesmo em meio ao sofrimento. Creia nisso. Creia nisso. Sofra sem Deus e você não encontrará propósito nenhum, além de amargar tristes experiências. Sofra com Deus e você vai ser sustentado, aperfeiçoado, firmado, fundamentado,
e a graça de Deus trará propósito para você continuar a sua caminhada. É a perspectiva que Pedro está trazendo para os cristãos da dispersão, para nós. Deus tem planos para você, até mesmo no sofrimento. Segunda coisa que eu acredito que Pedro está dizendo que Deus tem para nós, Deus tem estabilidade e segurança, mesmo em um mundo instável. Deus tem para nós estabilidade e segurança. Onde que eu descobri isso? No versículo 11, quando Pedro diz assim, é uma declaração de louvor, é uma declaração, Pedro está dizendo assim, ó, eu creio nisso, a Ele o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Em outras palavras, Pedro está dizendo assim, Deus tem o domínio para sempre. Deus está no controle sempre. E é importantíssimo nós não só sabermos disso, mas crermos nisso, confiarmos nessa verdade. É muito importante porque nós vivemos num mundo instável. Nós vivemos num mundo que inspira insegurança. E saber que nós temos um Deus que é estável e que inspira segurança é maravilhoso. É maravilhoso. Ao longo da nossa caminhada, a gente percebe que os nossos empregos são instáveis, a economia é instável, os governos são instáveis. São voláteis, mudam, trocam. As pessoas são instáveis, não são? Ué. Às vezes você acorda, a esposa está de um jeito de manhã, à noite está de outro jeito. Às vezes o esposo também, a gente é assim. Né? Não sei se vocês têm, eu já conviveram com um adolescente em casa, né? Acorda, não fala nada. Volta da escola, você tem que mandar ficar quieto. As pessoas são instáveis. Né? E a gente tem que conviver com isso. A gente tem que aprender a lidar com isso. Nós somos instáveis emocionalmente. A nossa saúde é instável. Ora temos, ora adoecemos, e a gente tem que lidar com isso. A questão é que toda essa instabilidade ao nosso redor gera uma certa insegurança. A gente fica ansioso porque a gente não vê futuro. Então nós precisamos colocar a nossa fé, a nossa vida, a nossa esperança em algo seguro, em algo que tenha estabilidade. E vem Pedro e fala, Deus tem segurança e estabilidade. Ele domina para sempre. Ele domina sobre todos, Ele reina, Ele é Senhor. Pode colocar a sua vida nele, você está seguro. Pode colocar a sua vida nele, que você vai estar estável. Deus tem estabilidade e segurança para você, mesmo em um mundo instável. E nós estamos dizendo aqui, estamos lendo um texto que foi escrito para um grupo de pessoas que viviam um mundo muito instável, que sofria com perseguição, perambulando, vítimas de um governo tirano, perseguidor. Pedro convida a confiar em Deus, a única fonte de estabilidade. E é claro, eu preciso perguntar para você qual é a sua fonte de estabilidade. O que te faz sentir seguro? É o dinheiro? É a saúde? É quem está lá no governo? O que te faz se sentir seguro e confiante de que há estabilidade? Pedro nos chama, nos convoca a confiarmos no Deus Todo-Poderoso, aquele que nos criou, aquele que nos salva em Jesus, aquele que tem planos para nós, mesmo em meio ao sofrimento.
esse Deus é estável. Nesse Deus estamos seguros. Creia nisso. Saiba que Deus domina sobre tudo e sobre todos. Fique tranquilo. Tem um cântico antigo que eu gosto muito. Diz assim: calmo, sereno e tranquilo. Sinto descanso nesse viver. Por quê? Porque eu achei um amigo. Vocês conhecem o restante da letra, né? Estabilidade, calma, tranquilidade. Se nós firmarmos a nossa vida em fontes instáveis, nós vamos sucumbir, nós vamos viver inseguros, ansiosos, com medo do futuro. Se a nossa vida estiver firmada numa fonte estável, nós temos futuro. Podemos caminhar calmos, serenos e tranquilos. Encontramos Jesus, Senhor, Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus. Estabilidade. Deus tem para você, meu irmão, minha irmã, estabilidade e segurança, mesmo em um mundo instável. Terceira coisa que Deus tem para você, quero compartilhar, está ali no versículo 12, vamos ler o versículo primeiro? Diz assim: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero fiel irmão, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estais firmes. Deus tem amigos, companheiros, irmãos para você, mesmo que você queira caminhar sozinho. Deus tem amigos, cooperadores, irmãos. Silvano é chamado aqui de fiel irmão, Pedro considera isso. E Silvano estava com Pedro, e tudo indica que Silvano foi a pessoa que talvez tenha ajudado Pedro na confecção da carta e foi o portador da carta até chegar nas igrejas da dispersão. Foi ele quem levou a carta para esses irmãos. Ajudou na confecção, ajudou Pedro a elaborar todas essas ideias sobre a vida em Cristo, sobre o Evangelho, o que é importante, sobre a graça de Deus, sobre a perseverança em meio ao sofrimento, sobre quem somos nós, raça eleita, povo santo. Silvano ajudou e levou essa carta para aqueles irmãos. Um cooperador, um portador de uma maravilhosa mensagem. Uma mensagem que liberta, que transforma, que consola, fortalece. A mensagem da graça. Pedro chama as palavras dele nessa carta da mensagem da graça e diz para aqueles irmãos: firmem a vida de vocês nisso. Isso é capaz de firmar a vida de vocês, de fazer com que vocês caminhem com passos firmes. Silvano, cooperador, aquele que levou a carta até esses irmãos. Companheiro da obra, portador da mensagem da graça. Pedro e Silvano estão investindo juntos na comunicação do Evangelho, no fortalecimento da igreja de Jesus, estão gastando energia nisso, gastando a sua energia nisso. E eu queria convidar você a enxergar quem está do teu lado como um cooperador do Evangelho. Nós estamos vivendo uma sociedade que está incentivando a gente a medir os outros, talvez pela sua condição social, talvez pelo cargo que ocupa, talvez pelo status que tem na cidade, na sociedade.
talvez pelo posicionamento político, nós estamos medindo as pessoas por aí. Nós não podemos fazer isso. Preciso que você olhe para quem está do seu lado e lembre, são cooperadores do Evangelho junto comigo. São portadores da mensagem da graça junto comigo. Não posso medi-los de outra maneira. Não posso diminuí-los a mais nada, senão que são servos e servas de Jesus junto comigo. Nós temos que parar de classificar as pessoas dessa forma. Porque se nós fizermos isso, meus irmãos, a mensagem que nós vamos passar não vai ser o Evangelho. Aquilo que nós vamos comunicar não vai cooperar com o Evangelho da graça. Não vai firmar a igreja de Jesus. Não vai construir. Nós precisamos olhar para quem está do nosso lado e classificar de um jeito diferente. Classificar como irmãos, como cooperadores. Nós estamos juntos. Nós vamos levar essa mensagem juntos. Muita gente hoje não tem se responsabilizado muito pelo que fala, pelo que diz, pelo que escreve. Nós temos responsabilidade. E eu queria dar uma dica para você. Se você vai falar alguma coisa para alguém, se você vai escrever alguma coisa para alguém em uma rede social, e isso tem um potencial, um mínimo potencial de destruir, não faça. Não faça. Guarde a língua. Esconda o dedo. Desliga o computador. Joga o celular longe. Mas não destrua. Construa. Não afaste. Se aproxime. Não cumpra um desserviço ao Evangelho. Sirva, coopere. Junte forças, faça como Paulo e Silvano, vamos fazer isso, vamos unir as nossas forças em prol desse propósito maior, que é o Evangelho da graça. Vamos unir as nossas forças para firmar a igreja de Jesus no Evangelho da graça. Vamos construir, não vamos destruir. Quem ama a igreja, quem ama o Evangelho, quem ama o Senhor Jesus, sabe o trabalho que dá investir no reino de Deus. E quem ama o Senhor Jesus, ama a sua igreja, ama o seu Evangelho, também sabe como é fácil destruir a obra de Deus. Meus irmãos, vamos cooperar uns com os outros. Então, se você tem tido vontade de classificar as pessoas de alguma forma, que não, os irmãos, né? Que não como servos e servas, como cooperadores e cooperadoras, reveja esse conceito. Vamos entender como Pedro é fiel irmão, precioso para mim, estou enviando ele com a mensagem da graça, portador da mensagem da graça, que nós cremos, que vai firmar a vida de vocês. É nisso que a gente tem que investir, juntos. Se é para a gente gastar energia, que seja nisso. Que seja no Evangelho. Que seja na igreja de Jesus. Servos e servas. Deus coloca na tua vida, meu irmão, minha irmã, pessoas, amigos, cooperadores. Junte força para trabalhar em prol do Evangelho da graça. Deus tem amigos para você. Mesmo que às vezes a gente fica tentado a caminhar sozinho. Mas Deus tem amigos, cooperadores, irmãos para você. Por último, versículo 13. Quero reler o versículo com vocês. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Nós temos aqui algumas informações muito importantes. Primeiro, Pedro usa o termo Babilônia, que é uma referência direta à Babilônia do Antigo Testamento, mas
simbolizando quem detém o poder. Babilônia, no Antigo Testamento, era quem detinha o poder. Era a nação que vinha contra o povo de Deus, contra o Evangelho. E é uma referência, meus irmãos, a Roma. Roma detinha o poder na época de Pedro. Então Pedro está dizendo, olha, está usando o termo Babilônia para se referir a Roma, onde era o centro do poder daquela época. Império Romano. E aquela que se encontra em Babilônia é, portanto, a igreja de Jesus em Roma. A igreja de Jesus lá na Babilônia, do tempo de Pedro, que é Roma. Então pensem comigo, os irmãos da dispersão estão sofrendo, longe de casa, tendo que recomeçar a vida, alguns talvez desanimados com a fé, sem perspectiva. E aí vem Pedro e fala, olha, eu estou na Babilônia. Vocês estão sofrendo perseguição aí? Aonde vocês estão? Pedro usou, alguns versículos atrás, a imagem do leão, né? O diabo querendo devorar, né? Rondando a vida das pessoas, querendo dar o bote, querendo agarrar, querendo pegar e devorar. Quando Pedro diz, olha, eu estou na Babilônia, eu e a igreja de Jesus aqui, e o meu filho Marcos, nós estamos mandando uma saudação para vocês, ele está dizendo, vocês acham que tem um leão atrás de vocês? Nós estamos na cova dos leões. Se vocês acham que estão sofrendo algum risco por pregar Jesus, nós estamos aqui no centro do poder, aonde Jesus não é aceito. É aqui que nós estamos inseridos pregando o Evangelho. Nós estamos nas trevas, trazendo a mensagem de luz. Por isso, a última coisa que eu queria compartilhar com você, meus irmãos, é que Deus tem trabalho para você, mesmo em meio às trevas. Mesmo em meio às trevas. E um dos grandes frutos do trabalho de Pedro foi Marcos. E ele diz aqui, meu filho Marcos, filho na fé, que dali a 8 anos escreveria o primeiro evangelho. A primeira versão da história de Jesus, que hoje sustenta a nossa fé, ajuda a nossa caminhada, refresca a nossa memória sobre a história de Jesus. Fruto do trabalho de Pedro, aquele cara cabeça dura, que lá no começo queria bater em todo mundo, que um dia falou que Jesus era o Messias, o Filho do Deus vivo, e no mesmo dia não queria deixar Jesus ir para a cruz. E Jesus falou para ele, arreda Satanás. Aquele que negou 3 vezes. Ele evangelizou o primeiro evangelista. O evangelho de Marcos nasceu fruto da obra missionária de Pedro. E ele está dizendo aqui que ele está no meio das trevas e continua pregando o evangelho. E está falando para aquelas comunidades e falando para nós hoje, não desistam, pregue o evangelho, Deus tem trabalho para você em meio às trevas. Está difícil, Deus tem trabalho. Melhorou? Tem trabalho. Está show de bola? Tem trabalho. Piorou de novo? Tem trabalho. Nós precisamos pregar o evangelho onde nós estamos. Se houver resistência ou não. Se houver oposição ou não. Se a gente for bem aceito ou não. O evangelho precisa ser comunicado. A mensagem de Deus precisa ser passada para frente. Em outras palavras, Pedro está dizendo, ânimo meus irmãos, trabalhem, preguem o evangelho. Não se rendam às tentações. Não se rendam às lutas, ao sofrimento, nem à perseguição. Continuem pregando o evangelho.
O apóstolo Paulo chega a falar para Timóteo: Timóteo, prega o evangelho, seja oportuno ou não, pelo amor de Deus, prega o evangelho. Ele fala no capítulo 4, 2 Timóteo. Nós precisamos anunciar essa mensagem, meus irmãos. Mesmo se estiver difícil, mesmo se não formos aceitos, mesmo se houver perseguição, por onde quer que venha, seja da sociedade que a gente está inserido, seja da família, seja do governo, da onde vier oposição, nós não podemos parar de pregar o evangelho. As trevas não podem vencer. Precisamos resistir. A nossa mensagem é maravilhosa. Ela liberta, ela dissipa as trevas. E Pedro está ali, inserido junto com aquela igreja, num ambiente hostil, pregando o evangelho e animando outros a fazer o mesmo. Deus tem trabalho para você, mesmo em meio às trevas. Mesmo em meio às trevas. E Pedro termina até mandando um beijinho para eles, né? O ósculo santo. Falou de sofrimento, falou de luta, falou que Deus tem plano, que Deus é que traz estabilidade, que Deus nos dá amigos, cooperadores, para a gente lutar pela melhor causa desse mundo. E que nós não podemos parar de trabalhar, mesmo em meio às trevas. E termina mandando um ósculo santo, desejando a paz. Desejando a paz. Que a gente só tem, mesmo nos dias difíceis, em Cristo. E eu desejo que essa seja a nossa experiência. Desejo que você não se esqueça que Deus tem planos para você, mesmo em meio ao sofrimento. Mesmo em meio à luta, mesmo em meio àqueles dias em que a gente não entende o que está se passando. Deus tem planos para nós. Deus tem estabilidade e segurança. No mundo, a gente não encontra. Só instabilidade, só coisas passageiras. Deus tem amigos, companheiros, cooperadores. Deus tem trabalho, mesmo em meio às trevas. Quero orar com você sobre isso. Finalizando aqui a carta de Pedro. Feche seus olhos, vamos conversar com Deus sobre o que nós ouvimos da sua palavra, sobre o que o Espírito Santo nos chamou a refletir. Como é que está a tua vida? Não sei se você está passando por um turbilhão. Talvez sim, talvez não. Mas eu quero que você creia que Deus tem planos para você, até mesmo no sofrimento. Não sei se você está se sentindo inseguro ou insegura, em um mundo tão instável. No nosso país mesmo, nós percebemos muita instabilidade. Isso é um problema, se nós não cremos que Deus está no controle, que Ele domina sobre tudo. Você crê nisso? Queria lembrar também que Deus tem para você cooperadores, irmãos, de uma causa maior que todas as causas humanas. Se vale a pena militar por uma coisa nessa vida, é pelo reino de Deus, pelo Evangelho de Jesus. Então enxergue quem está do seu lado como um cooperador, como um servo, uma serva. Alguém que está lutando conosco para levar a mensagem da graça adiante, para firmar os passos da Igreja de Jesus. E Deus tem trabalho para você em meio às trevas. Aonde a luz já está, é sinal de que o Evangelho já chegou. Nós precisamos atuar onde estão as trevas. Então não se acovarde, não tenha medo, pregue o Evangelho, mesmo em meio às trevas. Senhor, que bom é ler a Tua palavra, Pai.
renovar a nossa fé através da Tua orientação, através da exortação do Teu Espírito, Pai. Que delícia saber, Senhor Deus, que nós não caminhamos sozinhos, por conta própria. É muito bom saber que o Senhor tem orientação, tem novidade, tem direção para as nossas vidas, Pai. Louvado seja o Teu nome. Nós cremos que o Senhor tem planos para nós. Mesmo quando a gente não encontra sentido na circunstância que a gente vive, Pai, nós cremos que o Senhor tem planos para nós. Nós não enxergamos, mas cremos. Nós não vislumbramos, mas cremos que as nossas vidas estão nas Tuas mãos, Pai. Cremos na estabilidade do Teu trono, na estabilidade do Teu poder, e nos sentimos seguros, Pai, por um dia entregarmos a nossa vida nas Tuas mãos. Mas se há alguém aqui hoje, inseguro, instável, sem enxergar um futuro, sem esperança, Pai, que essa pessoa entregue a sua vida, o seu coração diante do Senhor. Se curve ao Teu poder, ao Teu domínio, porque o Senhor é Deus bondoso, Deus de amor, e reina sobre tudo e sobre todos, Pai. E nós queremos reconhecer cada um ao nosso lado, como irmãos e irmãs, cooperadores do Evangelho da Graça, Pai. Une a Tua igreja para que trabalhe em prol do Teu reino. Longe de nós, Pai, toda ameaça. Longe de nós, Senhor Deus, tudo aquilo que possa prejudicar a nossa unidade. Em nome de Jesus, Pai. Queremos cooperar juntos, uns com os outros, em prol do Evangelho da Graça. E nós reconhecemos que, de vez em quando, as trevas nos assustam, nos trazem dúvida, mas nós queremos servir ao Senhor, aonde há trevas, levar a Tua luz, levar o Teu Evangelho, levar a Tua notícia, mesmo que haja oposição, mesmo que haja pensamento contrário. Sabemos que o Senhor há de abrir portas, o Senhor há de nos levar aos corações certos, Pai. Usa as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.